A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa noite, nessa programação Socorro de Deus. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Quero te convidar à oração, quero convidar você à leitura bíblica, né? Hoje nós vamos estar lendo aí a palavra do Senhor em Números, capítulos 5 e 6. Também João, capítulo 9 e 10, Atos dos Apóstolos 17 e 19. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. As terças-feiras são os cultos da família, as sextas-feiras, culto de cura e libertação, e aos domingos, os três últimos domingos, né? O primeiro é culto de ceia do Senhor, e os outros são culto de louvor e adoração. Então, você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Amém? Vamos estar orando? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar orando, buscando a Tua face, Senhor Deus, nos entregando ao Senhor e clamando, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu poder, a Tua unção, o Teu sobrenatural. Venha nos ajudar, Pai, a estar transpondo as barreiras, ó Pai, as dificuldades. Nesse momento, nós colocamos a Beth, Senhor Deus, irmã da nossa diaconisa da Síria, nas Tuas mãos, ó Pai. Ela está indo, Senhor Deus, para a sala de cirurgia, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja operando, Senhor Deus, maravilhosamente na vida dela. Senhor Deus, toma as mãos dos médicos, ó Pai. Faça resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, da Tua serva. Toma também, Senhor Deus, nosso pastor Márcio, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o Teu poder. Opera com a Tua unção, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, o Teu servo, ó Pai, a estar sendo sarado, ó Pai, curado, Senhor Deus, pelo Teu santo nome. Toma também, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, a vida do Jadir nas Tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, pastor Carlos Augusto, pastor Carlos Salles. Toma a missionária Diva, Senhor Deus, missionária Lucinéia, Sr. Manuel. Toma o Brendo, ó Pai, nas Tuas mãos. Opera sobre a vida dele, Pai, encarecidamente. Toma também, Senhor Deus, o Brenner, o Brian, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma a Josi, Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos. Toma, Senhor Deus, a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus nas Tuas mãos. Todos os nossos amados irmãos das outras denominações, ó Pai, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Toma meu Paizinho, ó Deus, nas Tuas mãos. Toma também, Senhor Deus, minha amada irmã Imaculada, Senhor Deus, faça resplandecer da Tua glória sobre eles, ó Pai. Dê saúde, paz, alegria, prosperidade. Toma também aqueles, Senhor Deus, que têm passado por situações difíceis, ó Pai, e têm clamado ao Senhor, ó Pai, te pedindo socorro, ó Pai, na área da saúde. Quantos, ó Deus, estão desenganados pelos médicos, ó Pai, passando, Senhor Deus, por situações dificílimas, Pai, mas nós clamamos pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, pelo Teu grande amor, Teu poder, ó Pai, Teu sobrenatural. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer as dificuldades, ó Pai. Tudo aquilo que tem se levantado, Senhor Deus, aleluia, contra os Teus servos e servas, ó Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma os leitos hospitalares, ó Pai, o UTI, o CTI, toma aqueles que está no coma, Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, faça resplandecer da Tua glória sobre eles, aqueles, Senhor Deus, que têm clamado pelo pão cotidiano, Senhor Deus, pelo soldo necessário, Senhor Deus, das suas responsabilidades mensais, venha o Senhor, ó Pai, operar. Também aquele que está em situação de rua, Senhor Deus, aquele que está no asilo, ó Pai, centro de recuperação, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera na casa do menor, opera também, Senhor Deus, no manicômio, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na Funabem, Senhor Deus, também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, nos presídios, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado.
Toma as famílias nas tuas mãos, ó Pai, os familiares. Opera, ó Deus, nós pedimos encarecidamente em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero então ler aí com os meus amados irmãos Números 5 e 6. Amém? Números 5 e 6 nós vamos estar aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar daquele que vive e reina para honra e glória, aleluia, do nosso Senhor. Números 5 e 6, nós vamos aí fazer menção dessa palavra gloriosa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo o leproso, e a todo o que padece de fluxo, e todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, os lançareis para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz os filhos de Israel, quando um homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada, e confessará o seu pecado que cometeu pela culpa, fará plena restituição, segundo a soma total, lhe acrescentará quinta parte, e dará aquela, aleluia, aquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta e todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem aleluia, ao sacerdote, será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando a mulher de alguém se desviar e transgredir com ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ele, não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier espírito de ciúmes, de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de uma efa de farinha de cevada, sobre a qual não se deitará azeite, nem sobre ela porá um incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a sua cabeça, a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúme, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia
dessas águas amargas amaldiçoantes será livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa, inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas suas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro, e com água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúme da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor, e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado contra seu marido, tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e consumirá sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Então, esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre um homem vier um espírito de ciúmes, e tiver ciúme da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Amém? 6. Capítulo 6 de Números. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o seu cabelo, o cabelo da sua cabeça, todos os dias se separar para o Senhor. Não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça, ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que
pecou relativamente ao morto, assim naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e 1 cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e santificará a sua expiação do pecado, e o seu holocausto também santificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com os cestos dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimento e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a sua cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da sua cabeça do seu nazireado, e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a sua cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da sua oferta de movimento, e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Então, esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto que fizer, assim se fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo nós irmos ao próximo livro da Bíblia. Nós vamos estar aí buscando ao Senhor no livro de Jó. Quero contigo nós estarmos aí clamando ao Senhor no livro de Jó 9 e 10. Amém? 9 e 10 do livro de Jó. Nós vamos aí buscar ao Senhor. Então respondeu Jó, dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhes poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que saibam, e os que transtorna o seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Eis que ele passa por adiante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa
quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que é o que fazes? Deus não revogará sua ira debaixo dele, se encurva os auxiliadores e soberbos. Quando menos lhe responderei eu, o escolheria diante deles as minhas palavras, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, eis que ele é forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata, de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto do juiz, e não é ele quem é logo. Os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei, da minha queixa, e mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me terás por inocente, e sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, e purifique as minhas mãos com sabão, ainda que me submergirás no fosso, e as próprias vestes abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu respondo, vindo juntamente a juízo. Há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu temor. Então falarei, e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Capítulo 10. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber, porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, e rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como um homem vê? São os teus dias como os dias dos homens? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Peço-te que lembres de que como barro me formastes, e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste com leite, e como queijo não me coalhastes? De pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me tecestes. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém, estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isto esteve comigo,
Se eu pecar, tu me observarás. Da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomínia, e vê que é a minha aflição. Porque se vai crescendo, tu me encaças como a um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Porque, pois, me tiraste da madre? Então tirastes expirado, e óleo nenhum me visse. Então eu teria sido como nunca fora. Desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra, terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir contigo até em Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos buscar ao Senhor em Atos dos Apóstolos. Vamos fazer menção também desse poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 17 e 18 de Atos dos Apóstolos. Amém? Glórias a Deus. 17 e 18 de Atos dos Apóstolos. E passando por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de invejas, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e juntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para junto do povo. E não achando, aleluia, trouxeram a Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo porém recebido a satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, onde foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada um nas Escrituras se essas coisas eram assim, de sorte que creram deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo a Bereia. Foram lá e excitaram as multidões, mas no mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o espírito se agitava em si mesmo,
vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, e com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam que quer dizer este tagarela, e outros parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Estando Paulo no meio do Areópago, disse aos homens atenienses: em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, e que eu é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração em todas as coisas, e de um só, aleluia, sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura Tatiano o pudesse achar, assim que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nós nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, ou artifício da imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado o dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio, aleluia, do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns dos homens, a eles creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com ele outros. Amém? Glórias a Deus. Também o capítulo 18, nós vamos estar aí lendo, buscando o Senhor no capítulo 18. Eu quero te convidar à leitura. E depois disso partiu Paulo para Atenas e chegou a Corinto. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as suas vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga.
E Cristo principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-os, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão à noite a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir ao Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavras e de nomes e de lei, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Galho, nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda muitos dias, despediu, aleluia, e Paulo, aleluia, glórias a Deus. E Paulo, ficando ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, aleluia, porque tinha voto. E chegou em Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E rogando-lhes eles que ficasse com eles mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecendo somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que receberam, aleluia, que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando-lhe, aleluia, as Escrituras, que Jesus era o Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos pelo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus, explicado, Senhor Deus, através da tua palavra. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, transpor com as barreiras, com as dificuldades, que venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, e que a tua palavra venha crescer, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, levando a todas as nações, a todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração do pastor Carlos, fica na paz, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador